Detalhes do processo. Bob Esponja. Neste vídeo, veremos os detalhes do processo, através do qual o usuário tem acesso a dados gerais do processo. É também através deste que o sistema permite, entre outras coisas, juntar documentos e preparar ato ordinatório. Este é o ícone de detalhes do processo. Para ter acesso aos detalhes do processo, o usuário deve identificar o processo que deseja e clicar no Bob Esponja, como também é conhecido este ícone. Aqui, o usuário observa várias abas que agrupam informações com tópicos específicos do processo, ou onde é possível efetuar algumas atividades. A primeira é a aba Processos. Aqui, encontram-se informações gerais relativas ao processo. Através deste botão, o sistema gera o arquivo com os documentos do processo para download. Mais abaixo, nesta mesma tela, encontram-se os dados cadastrais do processo, tais como as partes, outros interessados, os documentos adicionados, características do processo, entre outros. A próxima aba, Anexar documentos, será deixada para o final do vídeo, devido à sua especificidade. Esta é a aba de audiência, onde o sistema informa as audiências do processo. A próxima aba é a de expedientes. Aqui, o usuário pode identificar os expedientes produzidos no processo, mandados e notificações. Nesta aba, temos as características do processo, conforme cadastro inicial. A sexta aba é a de perícia. Aqui, o sistema apresenta as perícias designadas para o processo. A próxima aba é Segredo ou Sigilo. Aqui, o PJE permite que se faça restrição na divulgação de documentos ou o nome das partes em que situações nas quais haja o interesse do juiz em preservar a imagem das pessoas envolvidas ou, até mesmo, evitar que a divulgação da informação atrapalhe o bom andamento do processo. Para tanto, o usuário verifica quais os documentos deseja tornar sigiloso e marca a caixa respectiva, tornando o mesmo sigiloso. Esta aba é exibida apenas para o perfil de magistrado ou diretor. Mesmo marcado como sigiloso, é possível permitir o acesso ao documento a certos usuários, no caso, servidores ou partes do processo. Ao marcar sigilo em um documento, este fica destacado em vermelho e será apresentado o sinal de mais na coluna de visualizadores. Ao clicar neste ícone de mais, será possível informar quais as pessoas que estarão autorizadas a visualizar este documento, marcado como sigiloso. Agora, o magistrado deve determinar quem poderá visualizar o documento do processo, mesmo ele estando com marcação de sigiloso. Verifique a existência de duas abas, uma para partes e outra para servidores. Aqui, vemos o conteúdo da aba Partes, onde o magistrado determina as partes que terão acesso ao documento. Nesta outra aba, é possível escolher os servidores, funcionários da Justiça, que poderão visualizar o documento marcado por sigiloso. Ao final, é preciso clicar em Gravar. É possível tornar todo o processo indisponível para consulta, ou seja, tornar sigiloso não só alguns documentos do processo, como vimos anteriormente, mas sim todo o processo, o que classificamos como colocar o processo em segredo de justiça. Para tanto, basta clicar neste ícone, e desta forma, apenas o magistrado e quem mais ele autorizar poderá visualizar todos os documentos do processo. Assim,
Estando em segredo de justiça, todos os documentos ficam indisponíveis para a consulta de qualquer pessoa, inclusive servidores e advogados. Além disso, através deste comando, o magistrado também pode determinar que uma das partes fique invisível à consulta, ou seja, o nome daquela parte do processo, autor ou réu, não aparecerá na consulta pública. Mas, para definir segredo de justiça ou tornar uma das partes do processo sigilosa, oculta para a consulta, é necessário que o magistrado apresente a justificativa de tal ato, através do preenchimento do campo correspondente, a justificativa. Após inserir a justificativa do segredo de justiça, é preciso clicar em confirmar. Caso apenas torne parte sigilosa, após digitar a justificativa, é preciso indicar a parte clicando no mais ao lado da parte desejada e, por fim, clicar em concluído. Atribuído o segredo de justiça ao processo, este fica com sua numeração destacada em vermelho e aparecerá este símbolo no início da numeração. Já no menu principal, o processo com segredo de justiça só aparecerá na caixa tarefa dos processos com segredo de justiça. Para acessá-los, clicar na chave lateral. Para retirar o processo de segredo de justiça, acessar o ícone Detalhes do processo Bob Esponja. Da mesma forma que se coloca o processo em segredo de justiça, se utiliza o mesmo ícone no canto superior direito para retirar o segredo de justiça e liberar visualização para partes, servidores e terceiros. Voltando aos detalhes do processo, temos as abas seguintes: Redistribuição, Associados e Petições avulsas. Na aba Redistribuição, o sistema apresenta os dados da redistribuição. Na aba de Associados, são apresentados os processos associados a este feito. E em Petições avulsas, são apresentadas as petições dirigidas por advogados não habilitados nos autos. Na aba de Anexos, visualizam-se os documentos anexados ao processo, inclusive aqueles enviados pelo oficial de justiça. A lupa na cor vermelha significa que o documento ainda não foi lido. Na aba de acesso de terceiros, são listados advogados, procuradores, que consultaram o processo, não utilizando a opção de consulta pública. Esta é a aba de movimentações. Aqui, o sistema apresenta a movimentação processual com todos os eventos do processo. Nesta aba, o usuário com perfil de magistrado pode determinar a visibilidade dos andamentos processuais, selecionando o movimento desejado na coluna de Visível Externamento. Por padrão, o bloqueio online fica invisível ao público externo. A próxima aba é a de Dados Financeiros. Aqui são mostrados todos os depósitos bancários realizados no processo. Voltando à aba Anexar documentos, veremos que aqui é possível juntar ao processo documentos e elaborar ato ordinatório. Para anexar um documento, será preciso selecionar descrição, tipo de documento e modelo do documento. Deve ser informado também quanto ao sigilo do documento. Caso seja marcado a opção Solicitar sigilo, este documento não estará visível às partes. Agora, o usuário deve digitar a certidão ou o ato ordinatório no campo do editor de texto. E em seguida, clicar em Incluir anexos. Após preencher a descrição e o tipo do documento a ser anexado, informar quanto ao sigilo, adicionar o documento propriamente dito, clicando em Adicionar e selecionando o mesmo, é preciso clicar em Incluir e, por fim, assinar digitalmente. Sempre que um documento for juntado aos autos,
através da utilização das funcionalidades apresentadas na aba Anexar documentos, é preciso que este seja apreciado e que a solução que ele demanda seja encaminhada para dar seguimento aos andamentos corretos do processo. Assim, é importante acessar a aba Anexos. Nela, o usuário visualiza todos os documentos anexados ao processo. Na coluna de situação, as lupas vermelhas sinalizam que o documento ainda não foi apreciado. Para efetuar esta análise, o usuário clica no link relativo ao documento na coluna Arquivo Documento e, após apreciar o documento, marca a caixa correspondente a este arquivo na coluna Documento Apreciado e, em seguida, clica em Confirmar. Esta ação permite um melhor controle dentro do PJE